Pessoal, o intuito desse vídeo é repassar algumas dicas que foram dadas a mim e para minha turma sobre o Enem. Vou começar pelo conteúdo de história. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: cuidar com o preconceito. Eliminem qualquer tipo de preconceito que vocês tenham na cabeça de vocês. Não, isso em momento algum vai ajudar vocês, seja na vida de vocês ou no Enem. Mas como o foco aqui é o Enem, o preconceito só vai atrapalhar vocês na hora de fazer uma questão, ler uma questão e tentar se adequar ao que está sendo pedido. O segundo item é o tempo. Pessoal, prestem atenção, por exemplo, quando você estiver fazendo um exemplo, tá? Uma questão do feudalismo. Tu não pode ler a questão e interpretar a questão com a cabeça voltada para o sistema que tu vive hoje. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas tu tem que pensar com a cabeça como se estivesse vivendo aquela época, aquele modo de vida lá, e esquecer totalmente o que nós vivemos hoje. Terceira dica, muito importante na terceira dica também aqui, foco de vocês: as imagens. Vocês leram, já releram o texto, olharam as alternativas e mesmo assim não ficou claro o que o texto está pedindo, ou vocês realmente não sabem a questão. Então prestem atenção nas imagens. Com certeza as imagens vão ajudar vocês a eliminar 2 ou até 3 alternativas e vocês vão ficar entre uma ou duas. Dê mais uma relida no texto e vocês vão achar a resposta. Ok? Quarto item: modo de produção. Isso aqui eu vou deixar como facultativo, tá? Tentem estudar, é uma dica que eu particularmente vou dar para vocês agora. Tentem estudar pelo modo de produção de cada época na hora de estudar para o Enem, para as questões de história, Enem e vestibular. Vou voltar aqui um pouquinho. Biologia. Eu peço para vocês ignorarem o item aqui, epidemias. Depois eu volto aqui. O que estudar? Eu usei biologia aqui como exemplo, mas é importante vocês selecionarem o que estudar. Por exemplo, vocês pegar o conteúdo de biologia, é uma ampla faixa de conteúdos para estudar, sabe? É uma carga muito grande para vocês estudarem ou decorarem, enfim, como vocês preferirem, para o Enem. Então, assim, baixem as provas anteriores do Enem, 2011, 2012, enfim, façam elas, peguem o gabarito e depois façam uma média das questões que mais caiu de cada conteúdo. Vai ficar mais fácil para vocês estudar. A questão da atualidade. Pessoal, não adianta vocês chegar lá e só pegar e decorar e estudar e saber o conteúdo. Vocês também têm que estar ligados nas questões, nas coisas que estão ocorrendo ao redor de vocês. Peguem e leiam jornais, assistam noticiários, sabe? Prestem atenção no entorno de vocês. Isso vai ajudar, seja na redação, seja em questões de história, biologia, sabe? Isso vai ajudar muito vocês, e eu diria assim que é uma dos itens aqui que eu selecionei um dos mais importantes. Matemática ou física aqui. Aqui eu queria pedir para vocês prestarem atenção num aspecto aqui, pessoal. A questão de gráficos, tá? Isso vai cair bastante gráficos no Enem, acredito eu, e relativamente são questões fáceis. Requer mais assim interpretação de vocês. Por exemplo, aqui eu vou ler para vocês. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre 2 estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço
reduz a velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Qual é o gráfico da posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Bom, pessoal, não sei vocês, mas a primeira vez que eu li essa questão de forma afobada, vou assim dizer, a primeira vez eu fui direto na letrada. Porque assim, ele diz aqui, ó, aceleração constante por 1/3, depois velocidade constante, depois desaceleração constante. O gráfico dividido em 3 partes, então logo eu fui aqui. Mas você tem que prestar o seguinte, a resposta é a letra C. Por que a letra C? Porque isso aqui, essa parte, a segunda parte do gráfico, ela tá reta, ela está plana. Então o que ela está te dizendo? Ela está te dizendo que aqui ele ficou parado, ele não andou mais. Então essa aqui vocês já podem eliminar. E depois fica muito fácil, depois que vocês eliminarem essas 3 alternativas, aqui diz que ele desacelerou de forma constante, então é só prestar atenção no final do gráfico. E isso para física, né? Essa dica é para física. E a outra dica sobre matemática é o seguinte: vocês vão ter, vocês não sabem fazer a questão, ou tem uma questão para achar uma variável, vamos supor x, e você tem vários dados, e aí vocês estão batendo em cima da tecla de achar o x. Observem as alternativas, tentem usar as alternativas que vocês têm substituindo pelo x, talvez vocês encontrem a resposta, talvez auxilie vocês na resposta. E por último aqui eu queria falar sobre a redação. O primeiro item aqui, pergunta, é o seguinte: não adianta você escrever uma redação fabulosa, tudo organizado, visão holística, né, e analítica, acho que é assim que se diz, tudo certinho, e chegar no final do texto, vamos supor, tu tem lá um tema que foi proposto, uma pergunta, tu chegou lá e vamos supor assim, qual foi o livro que mais marcou sua infância? Você chegou lá, falou lindamente sobre toda a literatura, não sei o que, chegou lá e não respondeu a pergunta, cara, é 0 a tua redação. Não adianta. Todo o esforço que tu teve, tu chegou ali, tu pegou, rasgou tua prova e entregou da redação. E lembre, pessoal, redação é 50% da nota de vocês. Segundo item, título. E essa dica que eu vou dar para vocês é uma dica que a professora Magda de redação deu para nós, que é a seguinte: logo no primeiro parágrafo, tentem assim fazer, depois primeiro escrevam a redação de vocês, vão lá, escreve tudo que tu pensa e tal, e aí lá no primeiro parágrafo releiam ele e tentem fazer o texto de vocês com base no primeiro parágrafo. Isso é uma dica que foi passada a mim, tá, pessoal? Então acho que vai ajudar vocês. E terceiro item, vocês já devem estar cansados de ouvir, é repetição de palavras, pessoal. Tentem cuidar, cuidem disso, tá? Porque isso aqui desconta bastante nota de vocês. Vocês não conseguem deixar de repetir, tentem trocar por palavras de mesmo significado. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e tenha servido para vocês. Peço desculpas se tiver algum erro, tanto do que eu falei aqui, vocês não concordem com alguma dica, mas enfim, pessoal, agora deixa eu ver, 10 para as 10 da noite, eu tenho que entregar esse trabalho amanhã às 7h30, então eu fiz aí um carinho para vocês, mas de certa forma meio corrido. Então eu peço um pouquinho da colaboração de vocês e enfim, muito obrigado, e é isso aí.